Oi, tudo bem? Eu sou Henrique de Bugalho, este é o Vlog do Escritor. Como prometido, hoje estou aqui para falar sobre os tipos de diálogos, para dar alguns exemplos. Vamos começar pelo discurso direto, que é quando, como eu já disse, são os diálogos que tem quebras para indicar que são diálogos, né? Tem travessão, tem aspas. Muitas vezes tem os verbos de change, que são os verbos que indicam diálogo. Então vou começar com o exemplo do Rubem Fonseca, do conto Feliz Ano Novo. Logo no comecinho do conto, Pereba entrou no banheiro e disse: "Que fedor! Vai mijar em outro lugar, tô sem água." Pereba saiu e foi mijar na escada. "Onde você afanou a TV?" Pereba perguntou. "Afanei porra nenhuma, comprei. O recibo está bem em cima dela. Ô Pereba, você pensa que eu sou algum babaquário para ter coisa estarrada no meu cafofo?" "Tô morrendo de fome", disse Pereba. "De manhã a gente enche a barriga com os despachos dos babalaôs", eu disse, só de sacanagem. "Não conte comigo", disse Pereba. "Lembra-se do Crispim? Deu um bico numa macumba aqui na Borja de Medeiros. A perna ficou preta, cortaram no Miguel Couto e tá ele aí, fudidão, andando de muleta." Rubem Fonseca ele é conhecido por ter renovado não apenas a linguagem na literatura brasileira, como também a temática. Ele tem uns contos bem violentos, uns textos bem violentos, e acaba trazendo um pouco esse linguajar da rua para os contos e para a literatura brasileira. Aí você pode reparar nesse trechinho aqui que, embora ele esteja reproduzindo a fala cotidiana, não é completamente uma imitação da fala normal das pessoas. Tem alguns palavrões, tem alguns termos mais tabuísticos, tem algumas expressões mais populares, até algumas abreviações, como ele no caso "tô sem água", ou "tô morrendo de fome", mas mesmo assim, obviamente a intenção dele é reproduzir esse tipo de abreviações da língua portuguesa brasileira. Mas, por outro lado, você pode reparar que tem um trechinho aqui bem específico que ele usa. Lembra-se do Crispim? O texto inteiro ele segue nesse tom brasileirado, mas esse lembra-se com a ênclise, né, o pronome se, já dá uma eruditizada no texto. Mas mesmo assim, eu acho que é um diálogo inteligente, um diálogo bem escrito. É um diálogo que cria tensão, é um diálogo que ajuda a formar uma imagem dos personagens, quem são eles. Você tem, logo de cara, você já vê que são pessoas de classe baixa, e também ali você vai ver também que são provavelmente criminosos, né, porque tem o lance de roubar a televisão, essas coisas. Então eu acho que é uma maneira interessante de você introduzir os personagens e começar já a entrar no tom da história. O segundo exemplo do Dalto Trevisan, que ao lado do Rubem Fonseca é considerado como um dos grandes contistas brasileiros. Esse conto aqui se chama As Loucuras do Minotauro. Particularmente, o Dalto Trevisan é muito legal para você ler, para você entender como funcionam os diálogos. Ele tem alguns contos que são apenas diálogos. Esse aqui é um desses exemplos, ele tem muito diálogo, então é um conto bem veloz. Você vê que a leitura flui bastante. E ele também usa uma linguagem bastante econômica, então é um bom contista e é um bom autor para ler, para aprender a escrever diálogos. Sabe que toda a família curitibana tem um louquinho fechado no porão? Não? Sente no sofá, aqui é melhor. Estou com pressa, doutor. É loiro natural teu cabelo? Clareio com shampoo. Pensou na minha proposta? Não vim aqui para isso. De fato, é que a assinatura na procuração não confere. Uns rabinhos que inventei para enfeitar, só de nervosa. Pego na mãozinha e ela deixa. O que eu quero é isso. Por mim ficava a manhã inteira. Namorando você, mãozinha dada, é o que me basta. Longe o olhinho azul, quem está enjoado de ouvir elogio. Você vê que o texto do Dalto Trevisan se constrói um pouco nas lacunas. O texto está muito claro ali, né? É um doutor, é um advogado dando em cima de uma menina, de uma jovem. E esse é um tema recorrente no Dalto Trevisan, os velhos safados, gente dando em cima de mocinhas indefesas. Nesse caso, ele vai na lacuna, né? Você vê que o texto dele é super econômico, o texto dele é minimalista até o extremo. Por exemplo, aqui, longe o olhinho azul, quem está enjoada de ouvir elogio. Ele constrói a sua trama nesses espaços vazios. E o diálogo é super rápido, é abrupto. Isso para um conto funciona muito bem, porque você pode escrever um conto inteiro dessa maneira. No romance nem tanto, mas no romance também é possível. A gente vai ver um exemplo agora de um romance, que é no caso do A Estrada, do Cormac McCarthy. Ele é um dos autores mais badalados dos Estados Unidos atualmente. Esse romance, A Estrada, ganhou o prêmio Pulitzer de romance. Ele tem uma escrita muito contemporânea, muito diferente. Nesse romance, que é uma história de um pai e de um filho que sobrevivem a uma espécie de um hecatombe nuclear, não sei, é um romance apocalíptico, né, pós-apocalíptico. O mundo acabou e tá o pai e o filho tentando sobreviver no meio desse mundo devastado. Ele alterna entre vários trechos descritivos e narrativos e outros de diálogos. Esse é um dos casos de uns trechos com diálogos, então eu vou ler para vocês. Ele demorou muito para pegar no sono. Depois de um tempo se virou e olhou para o homem.
seu rosto sob a luz fraca rajado de preto por causa da chuva, como algum ator do velho mundo. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Pode, claro. A gente vai morrer? Em algum momento, não agora. E ainda estamos indo para o sul? Sim. Para ficarmos aquecidos? Sim. Tudo bem. Tudo bem o quê? Nada, só tudo bem. Vá dormir. Tudo bem. Vou apagar a lamparina. Está bem? Sim, está bem. Então, mais tarde na escuridão, posso te perguntar uma coisa? Pode. É claro que pode. O que você faria se eu morresse? Se você morresse, eu ia querer morrer também. Para poder ficar comigo? Para poder ficar com você. Tudo bem. À primeira vista, esse trecho pode parecer que contradiz aquilo que eu falei de não reproduzir a fala cotidiana, por exemplo, certas coisas tipo tudo bem, sim, está tudo bem. Mas, por outro lado, eu acho que tem a ver com o tom da história, como é um mundo que acabou, é um mundo devastado. A impressão que dá é que eles não têm mais palavras, não têm mais fala para poder se comunicar e para poder descrever o horror que eles estão vivenciando. Esse tudo bem, parece que reforça essa falta de linguagem, essa falta de comunicação que existe nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, esse diálogo aqui ele é bastante potente, porque demonstra, primeiro, o medo da morte, né? O filho está com medo de morrer, e o pai revela através desse diálogo que ele também tem medo de morrer. Na verdade tem medo da vida, porque o único sentido que ele tem de continuar vivendo é para manter o filho vivo. Então, por mais que seja um diálogo minimalista, um diálogo também bastante comprimido, né? Bastante pontual, ele traz muita carga de sentidos, de emoção. Esses são os 3 exemplos que eu tenho para dar sobre discurso direto. Eu poderia citar uma porção, existem uma quantidade imensa de discursos diretos por aí que você pode se inspirar. Agora eu quero dar 3 exemplos de discurso indireto. O primeiro deles é do Machado de Assis, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Alcancei a poucos passos, e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer e muito. Tudo hipérboles frias que ela escutou sem dizer nada. Você pode ver que aqui o discurso está diluído dentro da narrativa, né? Por exemplo, eu jurei, ao invés de ele quebrar num diálogo, ele simplesmente descreve o que ele gostaria de dizer para o personagem. O segundo exemplo é do Graciliano Ramos, do romance São Bernardo. Padilha exigia que o outro repetisse a descrição e ia intercalando nela, por conta própria, caracteres novos. Casimiro Lopes divergia, mas, confiado na ciência de Padilha, capitulava, e ao cabo de minutos a onça estava um animal como nunca se viu. Aqui também, novamente, é um diálogo que ocorre nas sombras, ele não é explicitado. O Graciliano Ramos resume um embate dialético entre esses 2 personagens, sem precisar ficar se estendendo por várias páginas. Por fim, o terceiro exemplo de discurso indireto é do Jorge Amado, do livro Capitã de Areia. Pirulito era magro e muito alto. Uma cara seca, meio amarelada, os olhos encovados e fundos, a boca rasgada e pouco risonha. O sem pernas primeiro fez pilhéria, perguntando se ele já estava rezando. Depois entrou no assunto da pilhagem de chapéus. Aceitaram que a levariam um certo número de meninos que escolheram cuidadosamente. Marcaram as zonas onde operariam e se separaram. Aqui a gente tem os personagens fazendo um plano, não temos detalhes sobre como eles vão agir, mas simplesmente está aqui em linhas gerais, que eles se reuniram, conversaram e como eles operariam naquela região. Como você pode ver, o discurso indireto ele é muito útil para fazer esse tipo de resumo, né? Para você não ter que ficar jogando diálogo, fala, resposta, aqui simplesmente você resume o que está acontecendo e segue adiante. Agora eu queria dar 2 exemplos de discurso indireto livre. O primeiro deles é do José Saramago, do livro Ensaio sobre a Cegueira. Eu já mencionei o Saramago no vídeo anterior e ele é, para mim, acho que o grande exemplo de uso de discurso indireto livre. Ele alterna as falas e narrativas, às vezes você nem sabe o que é uma coisa ou outra. Nesse aqui é bem do começo do livro, quando começam os primeiros casos de cegueira. O semáforo já tinha mudado de cor. Alguns transeuntes curiosos aproximavam-se do grupo. E os condutores lá de trás, que não sabiam o que estava a acontecer, protestavam contra o que julgavam ser um acidente de trânsito vulgar. Farol partido, guarda-lamas amolgado, nada que justificasse a confusão. Chamem a polícia, gritavam. Tirem daí essa lata. O cego implorava. Por favor, alguém me leve a casa. A mulher que falava de nervos foi de opinião que se devia chamar uma ambulância. Transportaram o pobrezinho ao hospital, mas o cego disse que isso não queria tanto. Só pedi que o encaminhassem até a porta do prédio onde morava. Fica aqui muito perto, seria um grande favor que me faziam.
Eu acho incrível a maneira como o Saramago utiliza o diálogo, porque você vê que aqui o diálogo ele vai e volta dos personagens, personagens do fundo falam, personagens que estão envolvidos no caso do cego, né, da cegueira súbita, estão ali falando, o cego fala, as pessoas respondem. E tudo isso no intervalo de poucas linhas, na verdade isso é uma parte de um parágrafo, nem um parágrafo inteiro. E nesse caso específico você fica muito claro quem está falando o quê. E é um exemplo de discurso direto livre, né? Você vai e volta, os diálogos estão acontecendo aí no meio. O segundo caso é um pouquinho mais breve, é do Nelson Rodrigues, que é do conto Para Sempre Fiel, é do livro A Vida Como Ela É. Antes de falar desse trecho, eu acho que o Nelson Rodrigues é um dos maiores escritores de diálogos do Brasil. Ele sim é fantástico, ele é um escritor de teatro principalmente, mas ele tem vários contos e várias crônicas que são muito inteligentes e os diálogos dele são assim contundentes. Os personagens tem uma linguagem mais popular, mas ao mesmo tempo ele não está reproduzindo a fala, ele consegue fazer uma linguagem própria. É um autor incrível e que eu recomendo a leitura. Nesse trechinho aqui, a mãe, que era uma senhora gorda cheia de varizes, acompanhava passo a passo aquele romance. Viu a filha chegar chorando e tomou um susto. Mas o que foi que houve? Pela primeira vez, Ofélia contou o romance inteirinho, inclusive com os detalhes que vinha omitindo. Você pode ver que nesse caso aqui tem os diálogos, eles vão se alternando também, né? A mãe pergunta para a filha, uma espécie de um discurso direto, né, o que houve, e a filha conta o romance inteirinho, sem contar inteirinho através do diálogo, mas nesse parágrafo aqui, nesse trechinho, ela conta, a gente não sabe o que ela contou exatamente, mas ela vai descrever toda a história que aconteceu antes, nesse conto, e assim ele evita até de relatar tudo o que já aconteceu. Uma coisa que você vai descobrir, você já deve ter percebido isso também, é que num livro, num romance, você provavelmente vai ter todos esses três tipos de discursos. Você não vai ter um livro só com discurso direto, geralmente, você não vai ter um livro só com discursos indiretos, você vai alternando esses dois, expande os diálogos quando é necessário para apresentar os personagens, para criar tensão, e resume quando é necessário para poder acelerar a trama, para poder seguir adiante e avançar. O fundamental mesmo é equilibrar os trechos, é equilibrar os tipos de diálogos que você utiliza. E agora eu queria saber de vocês alguns exemplos de diálogos que vocês acham interessantes, que vocês se lembrem. Põe aqui no comentário alguns exemplos, tanto de discurso indireto quanto de direto. O prazo para entregar os textos dessa semana é até amanhã à noite, até quinta-feira à noite. E na sexta-feira a gente volta com mais um vídeo para iniciarmos as críticas. Deixa o joinha aí embaixo, deixa o comentário e a gente se vê por aí. Abraços e tchau!